vídeo com informações importantes envolvendo o Carrascal. Parece que agora vai, hein? Agora vai. Vamos ver. A gente tem atualização importante. Vou dar uma dica, um spoiler para vocês. O Flamengo mudou a proposta na forma de pagamento. Como a gente falou no último vídeo, não no valor, na forma de pagamento. E parece que agora vai a contratação de Carrascal. A gente vai trazer mais novidades sobre isso. Tem profissional importante que deixou o Flamengo 3 meses depois de ser contratado. Um profissional que foi contratado pelo Flamengo a pedido de Felipe Luiz e depois de 3 meses ele pediu o boné e saiu do Flamengo. O que aconteceu? Nós vamos trazer os bastidores dessa situação. Tem também Vitor Hugo, temos atualizações sobre Vitor Hugo e Wesley. A imprensa italiana noticiando que a Roma aumentou a proposta. Eu ouvi o Flamengo e a gente vai trazer aqui o lado do Flamengo sobre... E também os empresários. Eu conversei com os empresários também e a gente vai trazer essas informações. Vamos falar agora da saída do profissional depois de 3 meses de ser contratado. Trata-se de Igor Santos. Eu fiz até um vídeo sobre ele aqui na ocasião. Analista de desempenho, super bem avaliado no mercado. Foi contratado a pedido do técnico Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz pediu a contratação dele. Ele chegou em abril. E agora, após a Copa do Mundo de Clubes, ele pediu para sair. E eu apurei bastidores dessa situação. O Igor alegou problemas pessoais envolvendo familiares próximos para deixar o clube 3 meses depois de ser contratado. Felipe Luiz e outros profissionais tentaram convencê-lo a ficar, mas o analista estava irredutível por entender que precisa focar nesse problema pessoal e não iria conseguir dar conta do recado. Felipe Luiz gostaria que Igor Santos ficasse por entender que ele é um dos melhores do mercado. O Igor era responsável pela análise das bolas paradas e também ajudar em ideias ofensivas e defensivas. Na Copa do Mundo de Clubes ele participou de maneira ativa na análise de treinos e também na análise dos adversários da equipe rubro-negra. Ele passou recentemente por um episódio aí nas redes sociais porque ele foi ameaçado por vários perfis, porque não sei de onde tiraram isso, que o Igor teria sugerido a contratação de Mickey Johnston, o atacante irlandês. E sim, de maneira irresponsável, Igor Santos foi acusado por perfis nas redes sociais por ter indicado a contratação de Mickey Johnston, o que não é verdade. Ele não indicou esse jogador, inclusive analista de desempenho nem indica jogador. Segundo pessoas do Flamengo, o analista comentou nos bastidores que ele e familiares receberam ameaças nas redes sociais, mas isso não foi motivo para a saída do Flamengo. Ou seja, a saída após as ameaças foi uma coincidência, embora o caso tenha causado um transtorno ali pessoal, porque ninguém gosta de ficar lendo ameaças e de maneira injusta, né? Então, boa sorte ao Igor Santos. Nunca, inclusive eu tive dificuldade, eu não achei foto dele com a camisa do Flamengo, um cara, enfim, que aparecia bem pouco, mas era um grande profissional, é um grande profissional que o Flamengo lamenta a saída dele. E mudando de assunto agora, por falar em saída, quem não vai mais sair é Vitor Hugo, porque sem novas propostas por Vitor Hugo, José Boto pensa em reintegrar o jogador ao elenco. O diretor do Flamengo terá uma reunião com a comissão técnica para debater o assunto. O meia seria negociado com o Famalicão, pois Felipe Luiz inicialmente não gostaria de contar com ele, mas a diretoria voltou atrás após repercussão negativa, o que irritou o time português. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, se não tem uma proposta boa, bota ele ali no elenco, eventualmente ele pode ajudar, mas entendo se o Felipe Luiz não quiser utilizá-lo. Se o Felipe Luiz entender que ele não faz parte do perfil, o Alcaraz estava aí, o Flamengo pagou milhões, jogador mais caro, ele não utilizou, mesmo assim, imagina o Vitor Hugo, que o Flamengo teoricamente não pagou nada por ele, é um cria da base. Sobre o Wesley, galera, a imprensa internacional, a imprensa italiana, na verdade, noticiou que o Flamengo recebeu uma nova proposta da Roma, de 25 milhões de euros. Inclusive, Fabrício Romano, jornalista italiano, entrou em contato comigo via WhatsApp, me perguntando se eu tinha novidades sobre isso, e eu fui apurar. E aí, no lado do Flamengo, me garantiram que nenhuma proposta nova chegou, os empresários também garantiram. A última proposta foi de 20 milhões de euros, mais 2 por bonificação, totalizando 22. Essa, vocês já sabem, o Flamengo recusou. Os empresários falaram que a Roma falou que poderia fazer uma nova investida. A ver se vai fazer. Se fizer, a gente noticia por aqui. E por falar em contratação, Carrascal está mais próximo, galera. O que aconteceu? O Flamengo, para tentar
entre aspas, driblar os russos, fez uma nova proposta na forma de pagamento, diminuindo o tempo de pagamento e também o número de parcelas. Antes seria 3 e agora passaria para 2 parcelas, uma à vista e a outra num determinado período. E aí eles esperam, pelo menos até a gravação desse vídeo, eles esperam a resposta do time russo. Se eles aceitarem essa forma de pagamento sem garantias bancárias, o jogador está contratado. Fora isso, não tem como cravar que o jogador é do Flamengo ainda, embora o empresário diga que existe a chance dele chegar no final de semana no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, ainda não fez exames lá na Rússia, como muita gente noticiou por aí, não teve nada disso. Mas o Flamengo agora está mais próximo. O Flamengo entende que está mais próximo porque essa forma de pagamento, de maneira informal, os russos falaram que topariam. Agora, documento timbrado pelo Flamengo foi enviado. E agora o Flamengo espera a resposta oficial para poder comemorar a contratação ou não. Se tratando, gente, de time russo, eu vou sempre esperar. Eu aprendi isso na época do Claudinho. Claudinho tinha anúncio preparado por parte do Flamengo, em cima da hora, simplesmente o Zenit voltou atrás e atrapalhou a vida do Flamengo e também do Claudinho. Na ocasião, o próprio presidente Rodolfo Landim falou sobre isso, que a negociação estava certa e depois, de repente, eles voltaram atrás. Então, melhor é esperar. Pedro, galera, muita gente me perguntando sobre o Pedro. O Pedro está treinando normal no Flamengo, normal. Vem nele, vai ser relacionado? Grande chance. Agora, quem me pergunta se ele será titular, se ele for titular, será uma baita incoerência do Felipe Luiz. Sabe por quê? O Pedro nem relacionado vem sendo. Aí treina bem, 2, 3 dias, vai ser titular. Não faz o menor sentido. Para ser titular, eu prefiro botar o Alan assim, ó. Vê nele, é jovem. E daí? Ele não sente pressão. Ele fez gol em Copa do Mundo de Clubes. Entrou contra o Chelsea como se estivesse jogando uma pelada na esquina da casa dele. Não tem o menor problema. O Wallace entra na frente dele para ser titular. Ah, o Pedro é importante. Concordo. Relacionado. Se ele for titular, será uma total incoerência do Felipe Luiz colocando como titular. Mas grande chance, sim, de ele ser relacionado para pegar o Fluminense nesse domingo. Lembrando que o jogo é 7h30 da noite, domingo, tá, galera? E é o jogo que vai marcar o retorno oficial de uma das maiores torcidas organizadas do Brasil. A raça rubro-negra estará de volta. Tamo junto, galera. Fui! Fim da novela. O Flamengo acertou a contratação de Carrascal, meia colombiano de 27 anos que será o primeiro reforço desta janela. A negociação havia esfriado nas últimas semanas, mas o rubro-negro intensificou o contato com o Dinamo Moscou e fechou a compra por 12 milhões de euros, 77,5 milhões na cotação atual. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro no fim de semana. A informação do acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo GE. O Flamengo negociava com o Dinamo de Moscou desde antes da Copa do Mundo de Clubes. A primeira oferta rubro-negra era de 10 milhões de euros, 64,6 milhões, mais bônus por metas. Os russos recusaram e pediam 14 milhões de euros, 90,4 milhões. Com o meia, já havia um acerto financeiro, mas a alta pedida dos russos travou a negociação e impediu o acerto para Carrascal disputar a Copa do Mundo de Clubes. O jogador esperava um desfecho da negociação durante as férias para sequer precisar voltar à Rússia, mas teve que se reapresentar ao Dinamo de Moscou com o esfriamento da negociação.